Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos. Continuamos hoje a nossa série nesse livro maravilhoso da Nova Aliança. Atos capítulo 16. Já estudamos até o versículo 15 deste capítulo. Hoje eu lerei até o versículo 40, Atos 16, de 16 a 40. Mas a mensagem será apenas de 16 a 34. Atos 16, de 16 a 40 é a leitura, mas a mensagem apenas até o versículo 34. Essa é a palavra da salvação. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade.
Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus gracioso e misericordioso, Deus das missões, Deus da expansão do teu próprio reino na terra, em pleno século 21. Nós te louvamos por esse relato, Senhor, que nos impulsiona a continuar levando o Evangelho aos lugares escuros deste mundo, aos lugares onde há pessoas cativas a Satanás, onde há eleitos teus aguardando a voz do Evangelho para se converterem a Ti. Ó Deus, nos encoraje, nos dá disposição, nos ajuda a entender, Senhor, a nossa responsabilidade em continuar levando a palavra de salvação e libertação aos quatro cantos da terra. Nos deixa, ó Deus, ver essa obra maravilhosa em nossas vidas, nessa geração ainda. Tende misericórdia de nós. E nessa noite, que essa palavra bendita do Evangelho possa libertar aqueles que ainda estão cativos a Satanás, aqueles que ainda precisam ser batizados como resposta e evidência da sua salvação. Ó Deus Todo-Poderoso, usa-me poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Piton, na mitologia grega, é uma serpente gigantesca que nasceu do lodo na terra após o grande dilúvio. Foi mandada por Herapara perseguir Leto. A serpente foi morta a flechadas por Apolo e seu corpo foi dividido. O nome Pítia deriva de Pito, o qual na mitologia foi o nome original de Delfos. O nome foi derivado do verbo pitem, originário da decomposição do corpo da serpente, monstro Piton, que ela foi morta por Apolo e teve seu corpo dividido. Na juventude, Apolo matou a serpente Piton, que vivia em Delfos e tomava conta do oráculo de Tênis, e tomou o oráculo para si. Segundo outros autores, a terrível serpente Piton vivia perto da fonte Castália, e Apolo a matou, porque Piton tinha tentado violar Leto, quando se encontrava grávida de Apolo e Artemis. Esta era a fonte que emitia os vapores que permitiam ao oráculo de Delfos realizar as profecias. Apolo matou Piton, mas teve que ser punido por isso, dado que Piton era filha de Gaia. O altar dedicado a Apolo provavelmente foi dedicado originalmente a Gaia e depois a Poseidon. O oráculo nesse tempo predizia o futuro, baseado na água ondulante e no sussurro das folhas das árvores. Um pouquinho de mitologia grega, para nos contextualizar aqui, para entender aquilo que Paulo e Silas, Timóteo e Lucas enfrentaram ali, naquela cidade de Filipos, naquela cidade onde ainda residia trevas, naquela cidade onde o politeísmo grego ainda dava as cartas. Nós olhamos para esse pequeno relato e nós começamos a compreender o que de fato o Evangelho destrói quando chega a um determinado local. Sim, nós nos preocupamos com inimigos físicos, nos preocupamos com terroristas armados e tantas outras questões, mas muitas vezes nos esquecemos que as potestades e principados do ar são também inimigos nossos, talvez até mais atemorizantes. Mas é nessa cidade, meus irmãos, em que o Evangelho já começou a fazer a sua obra. É nessa cidade, como vimos na semana passada,
em que uma mulher chamada Lídia foi salva absolutamente pela graça. O relato é claro quando nos é dito que foi o Senhor quem lhe abriu o coração, manifestando para nós essa doutrina maravilhosa da regeneração, do novo nascimento, da obra completamente e absolutamente apenas de Deus. Nós vemos então aqui a continuação da pregação da palavra naquela cidade, e não poderia ser diferente: a vitória do Evangelho sobre os inimigos da cruz de Cristo. Nós vemos então a partir do versículo 16 que a obra missionária ela continua e prospera pelo poder de Jesus Cristo, dissipando o poder das trevas. A obra missionária continua e prospera pelo poder de Jesus Cristo, dissipando o poder das trevas. Nós vemos esse poder das trevas mais claramente nos versículos 16 até a primeira parte do versículo 19, mas ele também se encontra nos outros momentos do texto. Nós devemos nos lembrar que o poder das trevas não é apenas aquilo que está associado a Satanás de uma forma declarada, mas pode estar também de forma bem sutil. Por isso, então, nos versículos 16, a primeira parte do versículo 19, nós vemos o poder de Cristo libertando da escravidão. A partir do versículo 19 até o versículo 26, nós vemos o poder de Cristo sustentando na perseguição. E finalmente, dos versículos 27 a 34, nós vemos o poder de Jesus Cristo realizando salvação. Ou seja, ele liberta da escravidão, ele sustenta na perseguição e ele ainda realiza salvação. É por isso que o Evangelho é pregado, é por isso que ele está sendo pregado nessa noite. Vejamos então como a obra continua, por meio do poder de Cristo, que dissipa todas as trevas por onde quer que ele passe. Versículos 16, a primeira parte do versículo 19, o poder de Cristo libertando da escravidão. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança do lucro. Eles vão então perseguir aqueles homens. Nós olhamos então para essa situação e percebemos que, uma vez que vitória já foi alcançada na vida de Lídia, pelo menos na vida de Lídia, isso não significa então que os poderes das trevas ou aquilo que se levanta contra o Evangelho já estava destruído de forma completa. Não. Nós vemos aqui então aquilo que se levanta contra Deus e contra a sua palavra se manifestando de forma clara. Os missionários aqui, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, continuam indo, aqui dito no versículo 16, ao lugar de oração. Lembrem-se, aquela cidade ainda não tinha uma sinagoga. A igreja estava começando na casa de Lídia. Eles ainda iam pelas ruas, especialmente nesses lugares de oração, para salvar aqueles que certamente pertenciam a Deus. Eles continuam a sua obra e Satanás se levanta aqui por meio de uma jovem possessa de espírito adivinhador para atrapalhar a obra. E é importante vermos aqui então a tradução exata do grego, que aqui diz jovem possessa de espírito adivinhador. Na verdade aqui nós temos no finalzinho espírito adivinhador, sendo no original literalmente espírito de Piton. Por isso eu li para vocês essa parte da mitologia, explicando um pouquinho quem é Piton, de onde vem essa história. Essa mulher é conhecida na história da igreja por ser uma pitonisa, uma serva então
daquilo tudo que nós vimos aqui. Nesse breve relato, vimos a situação de Apolo e de profecias realizadas por meio das obras das trevas. E quem era essa jovem então? Uma jovem adivinhadora, uma jovem que conseguia, de alguma forma, pelo poder das trevas, saber o futuro. E se hoje então gasta-se muito dinheiro para saber o futuro, ainda mais naquela época, quando possivelmente aquela mulher realmente dizia o que ia acontecer e as coisas aconteciam. O poder das trevas é capaz de realizar tudo isso. E nós precisamos nos lembrar então o quanto Deus se desagrada desse tipo de atitude, desse tipo de prática. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 18. Vejamos o que a lei diz sobre isso. Deuteronômio, capítulo 18. Versículos 9 a 14. Deuteronômio 18, de 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então talvez você, antes da sua conversão, era uma pessoa afeita ao horóscopo, era uma pessoa afeita a cartomantes, a mulheres que conseguem supostamente ler as mãos e definir o nosso futuro, bola de cristal e tantas outras coisas que nós sabemos ainda acontecer no meio do povo brasileiro e em tantos outros lugares no mundo. Nós temos aqui na esquina, bem próximo de nós, um centro espírita, que poderia ser colocado então dentro desse tipo de coisa. E se a lei de Deus já nos dizia para não tocarmos ou nos associarmos com essas questões, ainda mais agora, no Evangelho, na Nova Aliança, nós percebemos que todas essas manifestações, elas só têm duas explicações. Ou elas não passam de charlatanismo, e nós vemos muito isso, ainda arrancando dinheiro de pessoas, ou nós vemos o poder de Satanás agindo naqueles que se dizem espíritas, naqueles que se dizem macumbeiros, naqueles que se dizem capazes de fazer alguma coisa que supostamente vai atender um pedido qualquer. E quando nós olhamos para essas situações, nós ficamos ainda mais tristes, porque esse tipo de coisa parece acontecer também no evangelicalismo mais geral. Nós olhamos para igrejas ou pseudo-igrejas, onde manifestações parecidas acontecem, e não podemos ter dúvida, não precisamos nos acovardar. Nessas falsas igrejas, essas manifestações também não passam ou de charlatanismo, ou de poder das trevas, agindo ali, para continuar deixando cegas aquelas pessoas que investem muito dinheiro e não recebem de volta a palavra de Deus. Continuam aprisionadas a esses lugares. Por que é que nós passamos nessas supostas igrejas internacional, mundial, universal, e elas estão lotadas? Porque ali não é uma pitonisa falando, mas é um falso mestre
um falso pastor ou pastora. Meus irmãos, isso não acontece apenas fora da igreja. Infelizmente, nós vemos o Senhor Deus falando para o seu povo: não se envolvam com essas questões. Mas nós não precisamos temer. Chico Xavier não tinha poder algum do alto. Se ele fazia alguma coisa de fato, ele estava totalmente possuído ou influenciado por Satanás e agindo de acordo com o poder das trevas. O versículo 17 nos causa uma certa estranheza, porque nós vemos então o quanto isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas essa pitonisa, ou melhor, o espírito dentro dessa pitonisa dizia algo que parece verdadeiro. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aqui nós temos uma lição maravilhosa, inclusive para os nossos dias, para entender em primeiro lugar que é exatamente assim que Satanás age. Nos lembremos de como foi que a serpente agiu lá no começo no Éden. Ele toma a palavra de Deus declarada a Adão e muda um pouquinho, para que então Eva fosse tentada a cair. Ele aprimora então a sua estratégia, e ao tentar Jesus Cristo no deserto, o que é que ele faz? Ele cita a palavra de Deus. Ele não modifica como ele fez no Éden. Ele cita aqueles versículos ipsis literis. Mas qual é a diferença? Ele cita a palavra de Deus com a interpretação incorreta. Ele cita a palavra de Deus com uma falsidade ou mentira como motivação. Tanto é que Jesus Cristo responde a ele com a palavra, com a interpretação correta e motivações centradas em Deus. Ele vence a tentação dessa maneira. E você vê ao longo do ministério de Jesus Cristo algumas manifestações demoníacas, onde eles diziam: ó Filho do Altíssimo, ó Santo de Israel. Pareciam então estar declarando quem era a pessoa de Jesus Cristo, pareciam estar proclamando o Evangelho, mas Jesus Cristo em todas as ocasiões mandou para que eles se calassem. Por quê, meus irmãos? Porque não existe Evangelho segundo Allan Kardec. Não existe Evangelho a partir de um catolicismo romano idólatra. Não existe Evangelho na frase: Jesus Cristo é o Senhor. Isso é aparência de verdade. Alguns vão dizer assim: a verdade é sempre a verdade de Deus, não importa da boca onde venha. Importa sim. É claro que Deus usa filhos das trevas para falar algumas coisas que são verdadeiras. Mas nós precisamos tomar cuidado para entender que a motivação pela qual Satanás faz isso nunca é proclamar a verdade de fato, e sim enganar, e sim fingir que tem algum tipo de associação com Jesus Cristo e com a sua obra. E é exatamente por isso então que Paulo reage como ele reagiu. Alguns dias se passam, talvez aqui esperando que aquilo acabasse por si só, mas quando Paulo percebe que aquilo provavelmente estava atrapalhando a obra, ele volta-se e diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Da mesma maneira que Jesus mandava os espíritos se calarem, ele não queria nenhuma associação com as trevas. Aqui o apóstolo Paulo manda aquele espírito se retirar daquela menina. Uma outra forma de nós percebermos que aquilo que a pitonisa dizia era falso, é porque na verdade a tradução aqui diz: são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E no grego literal, lá no original, nós não temos esse artigo definido.
Ela podia dizer: eles são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Uma forma, então, de mostrar um pluralismo, onde hoje o Evangelho entra. O Evangelho é bem-vindo, desde que não se mexa com o islamismo, desde que não se mexa com o budismo. O cristianismo é uma das religiões que fazem o homem se tornar um homem mais moral, mais inteligente, enfim, lidar com seus problemas de espírito. Paulo não se associaria com aquilo. Paulo sabia que aquilo não era o verdadeiro evangelho, e por isso ele ordena, e o texto diz: ele na mesma hora saiu. É interessante notar que o evangelho verdadeiro, ele sempre vai mexer com a economia. Ele sempre, então, vai tirar o lucro daquilo que não agrada a Deus. O evangelho verdadeiro sempre vai acabar com um comércio que não é fruto daquilo que Deus determinou. Veja no versículo 16, já nos foi dito: aquela menina jovem dava grande lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava, não só de Satanás, mas desses seguidores de Satanás, mercenários, gananciosos, que usavam aquela menina. E o começo do versículo 19 diz: vendo seus senhores que se desfizera a esperança do lucro. O evangelho, meus irmãos, ele mexe com os pilares da cultura. O evangelho, ele transforma o status quo. O evangelho, ele não fica apenas aqui nessas quatro paredes. Ele invade o mundo, ele invade a sociedade por meio dos discípulos de Cristo. E nós vemos então aqueles que ganham o lucro por meio de pecado sendo completamente atingidos. Nós temos alguns exemplos claros disso. Um missionário que vai para o interior do Piauí e prega o evangelho verdadeiro em um lugar como Oeiras, por exemplo, e aí o evangelho começa a prosperar, e de repente aqueles que vendem, produzem e vendem as estátuas de Maria já não tem mais compradores, já não tem mais o seu comércio tão lucrativo. Como é que esses empresários de idolatria vão ver aquele missionário? Certamente não o verão com bons olhos. Nós podemos ver um missionário chegando numa favela e pregando o evangelho verdadeiro, e fazendo então com que viciados em drogas e até mesmo os traficantes se convertam e deixem esse comércio que dá tanto dinheiro. O que você acha que o chefe do morro diria ou faria com esse missionário? Não daria um tapa nas suas costas e boas-vindas, certamente. Nós podemos ver isso talvez acontecendo com a própria pornografia. O comércio mais rentável em todo o mundo, movendo bilhões e bilhões de dólares. Um homem recebendo o evangelho de verdade e se libertando dessa escravidão, ele não dá mais dinheiro a esse tipo de pecado, a esse tipo de comércio. Nós olhamos para essas coisas e damos glórias a Deus, e falamos: que bom, que maravilha que o evangelho é tão poderoso assim, nos libertando dessas coisas. Mas eu queria falar para vocês de um outro comércio que o evangelho deveria estar destruindo nas nossas vidas, mas parece não estar ainda. O que você faz no dia do Senhor, quando não tem comida na sua casa, ou você não se preparou direito para isso? Você vai ao supermercado e dá lucro para aquele empresário que deveria estar com seu comércio fechado no dia do Senhor? Ou você ainda é um que dá muito lucro para o futebol no dia do Senhor, ou para o Fantástico, ou para qualquer outro tipo de programa televisivo que acontece nesse dia?
Será que você é uma pessoa que ainda não se convenceu, já ouviu tantas vezes, mas parece que a Bíblia não diz isso de fato, que ainda vai, depois do culto à noite, a uma pizzaria, ou até mesmo no almoço, a um restaurante qualquer, dando muito lucro a esse tipo de pecado? Meus irmãos, nos Estados Unidos, existe um restaurante que dá descontos para pessoas que levam o boletim da igreja para aquele restaurante. Talvez alguns de vocês tenham pensado que isso é uma boa ideia, que restaurantes do Brasil deveriam fazer isso. Se fizerem, não levem o boletim dessa igreja para esse restaurante, por favor. Aprendam a destruir esse tipo de comércio. Parem de dar audiência àqueles que claramente estão quebrando o dia do Senhor, e fazem isso sem a menor preocupação. O Evangelho de fato nos liberta. É por isso que ele destrói comércios, é por isso que ele abala as bases da sociedade e da cultura. É por isso que ele faz aquilo que nós vemos a partir do versículo 19. Comecemos a fazer essas coisas, comecemos a experimentar essas coisas, e nós vamos experimentar um pouquinho mais de perseguição, nós vamos experimentar um pouquinho mais de marginalização. E é isso que nós vemos a partir da segunda parte do versículo 19. O poder de Cristo nos sustenta na perseguição. Eles percebem que seu lucro se desfizera, e o versículo 19 diz: agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. O poder de Jesus Cristo sustentando os seus no momento da perseguição. É mais ou menos assim, meus irmãos, vocês conhecem, mexeu no bolso, a coisa começa a piorar. Nós vemos ali aqueles homens que escravizavam aquela menina, talvez despreocupados com o que estava acontecendo. Muitos dias estavam se passando e eles não se preocupavam em o evangelho ser pregado. Não importa se discípulos estão sendo feitos nessa seita nova que está aparecendo por aí. Mas o evangelho não se resume a ter seguidores apenas. O Evangelho é um poder de Cristo que quer dominar tudo e a todos. E é por isso então que esse Evangelho, mexendo no bolso, mexendo no lucro daqueles homens, leva à perseguição. E isso deveria nos fazer perguntar então, se a igreja hoje no século 21 está acostumada ou adaptada a esse pluralismo. Será que o nosso Evangelho ele está atingindo o bolso, está atingindo as feridas da sociedade, para que essa sociedade então escravizada, gananciosa, mercenária, se levante contra a igreja, não queira mais esse evangelho, não queira essa libertação. Eles querem ficar aprisionados. Eles vão acabar com aqueles então que entram no seu caminho para tentar fazer isso. Nós precisamos perguntar ao nosso Deus o que é que nós precisamos fazer para que o Evangelho seja ainda mais contundente numa sociedade, a nossa sociedade, que se declara nos censos do IBGE como
Estado mais católico romano da nação, tem alguma coisa que não está batendo direito, e nós precisamos saber o que é. Esses homens, então, eles começam a perseguir a Paulo, a Silas, a Timóteo e a Lucas, dizendo no versículo 20: eles sendo judeus. Agora começou. Até esse momento exato, a perseguição mais enfática, a perseguição mais declarada era dos judeus contra o Evangelho. Agora começa também a perseguição declaradamente gentílica. Os inimigos são todos agora, os de dentro e os de fora, e isso só vai aumentando. Vamos nos lembrar, Filipos era uma cidade na Europa, colônia de Roma, uma cidade importante onde o politeísmo grego era reinante. E por isso esses homens levam os discípulos, os apóstolos, as autoridades da igreja, para que eles fossem calados, para que eles sofressem um pouquinho as consequências de fazer com que o lucro daqueles homens fosse por água abaixo. O texto é muito claro. A multidão também se levanta, não apenas as autoridades, que por sua vez então rasgam as suas vestes e os açoitam com varas. Quando nós lemos essas coisas, quando nós ouvimos a pregação desse tipo de texto, nós precisamos tentar sentir o que esses homens passaram. Você consegue sentir, experimentar o que é um irmão em Cristo seu, naquele século, recebendo açoites com varas? Muitos açoites, muita dor, muito castigo. Não precisamos ir para este século. Isso aqui está acontecendo em pleno século 21, na África, na Ásia, em alguns lugares do mundo, onde cristãos, por professar a sua fé, estão recebendo o mesmo tipo de perseguição. Talvez seja por isso que nós nos acostumamos com essa sensação que temos, essa sensação de que estamos vivendo o Evangelho, estamos vivendo o cristianismo, mas parece que nada muda. O Piauí continua o mesmo, o Brasil continua o mesmo, e nada acontece. Esses homens são açoitados, meus irmãos. Esses homens são presos, levados ao cárcere. E o versículo 24 diz: e tem seus pés presos no tronco. Você conhece essa imagem também? Dos tempos da escravidão, levar um escravo ao tronco. Não é uma mera algema, não é apenas para eles ficarem imobilizados. Aqui especificamente era um tronco que não apenas os prendia, mas que fazia a dor ainda maior. Era já uma técnica na época que, se eles tentassem se mover, o tronco de alguma forma prendia ainda mais o pé e machucava ainda mais. Esses são os servos de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele mandou, recebendo em troca esse tipo de tratamento. Como é que você reagiria se o seu Senhor mandasse você pregar o Evangelho? Se o seu Senhor usasse você para acabar com o lucro pecaminoso de algum empresário nessa cidade, e em contrapartida você fosse marginalizado, você fosse hostilizado, você perdesse o seu emprego e fosse até para a prisão talvez? Como é que você reagiria? Certamente nós não reagiríamos como Paulo e Silas reagiram aqui. A Bíblia declarando para nós claramente: nós, quando uma coisa mínima acontece, abrimos a nossa boca para murmurar. Quando alguma coisa sai do nosso controle, reclamamos. Quando parece que o mundo vai acabar agora,
não está mais ao nosso lado, nos deprimimos, fechamos a cara, não temos mais alegria alguma. Esses homens são um exemplo do poder de Cristo na vida de um discípulo. Vejam que interessante. O poder de Cristo poderia ter livrado aqueles homens dos açoites. O poder de Cristo poderia ter livrado aqueles homens do cárcere. O poder de Cristo poderia ter livrado aqueles homens do tronco. Mas foi exatamente o poder de Cristo que os levou àquela situação, para que o poder de Cristo se manifestasse ainda mais. É fácil cantar no chuveiro. É fácil cantar numa festa. É fácil cantar quando tudo vai bem, obrigado. Mas você consegue cantar na dor? Você consegue cantar ao perder o emprego? Você consegue louvar a Deus quando tudo parece perdido? Pois é isso que o versículo 25 nos mostra. E não pensem, meus irmãos, que isso é algo que flui de Paulo e Silas. Não é. É o poder de Cristo. É o Espírito Santo. Não tenham dúvidas disso. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Tende como motivo de muita alegria o passardes por muitas provações. Esse texto está nos mostrando que a nossa união com Cristo não é apenas na vitória ou na glória, mas também no sofrimento e na aparente derrota. E nós temos a possibilidade de glorificar o justo domingo após domingo, em 2 cultos. Mas o seu joelho dói um pouquinho, você fica em casa assistindo o Faustão. Você tem um princípio de enxaqueca e você fica em casa assistindo o final do Campeonato Brasileiro. Você tem diversas desculpas físicas ou até emocionais para não estar no culto a Deus, louvando e orando a Ele. Não estou dizendo que não existem impedimentos físicos e emocionais, sem dúvida há. Mas nós desistimos facilmente. Nós não participamos do culto a Deus, nos beneficiando da sua presença maravilhosa, por razões ínfimas e ilegítimas. Mas o que eu não consigo entender de fato é como você, aqui nessa noite, em plena saúde, não abre a sua boca para louvar a Deus. Eu gostaria que você me explicasse como é que você consegue estar na presença do Deus Altíssimo e não abrir a sua boca em plenos pulmões para exaltar esse nome que supostamente lhe tirou do poder das trevas. Como é que você consegue ficar calado, não louvar a Deus num momento como esse? Eu não conheço a letra, pastor. É a primeira vez que eu vi essa música. Por favor, essas desculpas não satisfazem. Abra sua boca e cante. Mesmo mal, mesmo fora do tom, mesmo errando a letra, abra sua boca para louvar o Senhor que Ele libertou. Esses homens estavam louvando, cantando, orando, cheio de dores, cheio de sulcos em suas costas devido aos açoites. E nós, evangélicos, protestantes mimados, com os nossos lábios fechados,
perante o Senhor Todo-Poderoso. É o poder de Jesus Cristo que faz discípulos doloridos orarem e cantarem e certamente influenciarem toda aquela prisão. O versículo 26 nos mostra agora a manifestação desse poder de uma outra forma. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agora eu consigo ver o poder de Jesus. Um terremoto fazendo uma obra sobrenatural, sem dúvida alguma, o Espírito Santo fazendo isso. E terremotos acontecem geralmente quando a situação está ruim. Uma manifestação clara do poder de Deus aqui para preparar a situação para uma manifestação ainda mais maravilhosa do poder de Jesus. Esse terremoto acontece para abrir as cadeias, para que os presos supostamente fugissem e o carcereiro de fato se suicidasse. Mas não é isso que acontece, porque o poder de Jesus, que libertou aquela escrava, que sustenta aqueles homens no meio da perseguição e da dor, é o poder de Jesus Cristo que continua realizando a salvação. Esse é o ponto principal. E nós vemos isso nos versículos 27 a 34. Leiamos mais uma vez. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Sem coincidência nenhuma, ontem os homens da igreja, pelo menos alguns deles, tiveram a oportunidade de estudar a respeito do suicídio, o que a Bíblia fala sobre isso. E nós vemos aqui então um soldado romano, porque os carcereiros daquela época eram soldados romanos aposentados, querendo tirar a própria vida por causa do desespero da situação. Ele sabia que se aqueles presos fugissem, o mínimo que fariam com ele e com sua família seria a morte. Se ele vai morrer, por que não se matar? Ele não vai ver o sofrimento da família, ele não vai deixar que o torturem ou façam coisas piores com ele vai se matar. E eu não sei qual é o seu desespero, eu não sei o que lhe faz pensar tirar a vida, a sua própria vida, mas eu lhe digo nessa noite, sem medo de errar, a sua única solução, o seu único remédio para esse tipo de tentação é o Evangelho. Não existe outro. O Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, que liberta jovens possessas de demônios, que sustenta os seus servos, é aquele que sustenta também uma pessoa que, por causa de alguma frustração ou desespero, pensa tirar a própria vida. Paulo age rapidamente. Paulo entende o contexto, ele sabe que aquele homem pegou a espada para fazer isso, e ele diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Isso é o crente, ajudando pessoas que passam por isso, ou por outras questões. Eles agem rapidamente, eles não menosprezam o seu sentimento, eles sabem que aquilo poderia
acontecendo para que aquele homem não apenas deixasse a tentação do suicídio de lado, mas recebesse a salvação do Senhor. Esse carcereiro, ouvindo a voz de Paulo, ele vai até a cela. Ele vê que aqueles presos estão ali. Já era para eles terem fugido. Qualquer pessoa inteligente faz aqui os cálculos. Ele está vendo homens açoitados, presos, com dores, cantando. Ele vê um terremoto acontecendo, do nada. E ele vê a maior obra sobrenatural. Presos, criminosos, que permanecem na prisão quando poderiam ter fugido. Ele diz: não é possível. Que poder é esse? Que poder é esse que nem César tem, que nem o imperador tem, que nem eu tenho? E é por isso que ele vai e se prostra diante de Paulo e de Silas e pergunta a pergunta das perguntas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse homem, um soldado romano aposentado, ele se prostra diante de prisioneiros e ele os chama de senhores e faz a pergunta que nunca deveria calar: o que eu devo fazer para ser salvo? Nessa noite, você provavelmente tem que fazer essa pergunta também. O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu nunca ouvi o Evangelho dessa maneira. O meu coração está aqui tremendo dentro de mim. O que eu faço para ter acesso a esse poder de Jesus Cristo, que em outros lugares é até dito um missionário, mas para ganhar dinheiro, de mentira, como desculpa. Mas aqui você ouve a partir da palavra de Deus, genuinamente. Pode perguntar sem medo algum: o que é que eu faço para ser salvo? E a resposta é mais autêntica ainda. Se no versículo 30 nós temos a pergunta das perguntas, no versículo 31 nós temos a resposta das respostas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não tem nada mais que precisa ser feito. Não tem obra alguma, absolutamente nenhuma condição, senão crer em Cristo. Essa é a graça de Deus. O preço já foi pago, a obra já foi realizada. Creia, dependa, confie naquele que fez tudo por pecadores e que continua libertando esses mesmos pecadores e sustentando-os no momento de angústia, de dor e de perseguição. É o que eu digo para você nessa noite: creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo, e toda a sua casa. E toda a sua casa. Será que o Espírito Santo está querendo aqui inculcar em nós uma mensagem? É claro que está. Ele já mostrou isso na vida de Lídia. Lídia se converteu e o batismo foi doméstico. A mesma coisa acontece aqui, só que de uma forma ainda mais detalhada. O versículo 32 diz que eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os de sua casa. Versículo 33 nos diz que ele, o carcereiro, foi batizado e todos os seus. Eu não sei qual é a sua posição sobre batismo, mas por favor, no mínimo, estude um pouquinho mais. No mínimo, se sinta desafiado a entender que a partir do texto de Lídia,
E dessa confirmação aqui agora, o que a Bíblia está nos dizendo é que o batismo é tanto de credo batistas, como de pedo-batistas. Eu falei sobre isso na semana passada. Como irmãos batistas insistem, teimam nessa ideia de que um batismo verdadeiro só pode acontecer depois de uma profissão de fé verdadeira, numa idade já em que se pode entender que a criança ou o adolescente ou um adulto realmente compreenderam o Evangelho. A casa, toda a casa do carcereiro foi batizada. Sem dúvida alguma, seus filhos, debaixo da sua autoridade, preservando assim toda a herança pactual que nós temos desde Gênesis. E sem dúvida, diferentemente de Lídia, nós entendemos aqui o carcereiro, muito provavelmente sendo um homem casado. Não, a esposa do carcereiro não foi batizada porque está debaixo da autoridade do cabeça, não. Ela, assim como outros, foram batizados porque creram. Credo o batismo e pede o batismo. É o que a Bíblia ensina. Não é a doutrina presbiteriana, não é a doutrina calvinista, são as escrituras sagradas. Rendam-se hoje a esse benefício maravilhoso de ver seus filhos, seus netos e bisnetos, as gerações, recebendo o sinal da aliança. Uma vez que você vem à frente de uma igreja e faz a sua pública profissão de fé e recebe também o sinal da aliança. Só para deixar a coisa um pouquinho mais completa, onde estava a piscina para eles mergulharem aqui? Onde estava o tanque do batismo para eles serem batizados por imersão aqui? Onde estava o rio mais próximo para que eles saíssem dali e fossem imersos lá no rio e voltassem e tivessem comunhão? Meus irmãos, o texto é claro. O versículo 33 diz que aquele homem convertido, ele começa a cuidar dos prisioneiros, ele lava-lhes os vergões dos açoites. Para lavar vergões, para tratar daquelas feridas, era suficiente pouca água. Pouca água e um paninho. E é esse mesmo pouco de água que Paulo agora e Silas tomam nas mãos e com algumas gotículas batizam o carcereiro e toda a sua família. Isso não é coisa de presbiteriano e muito menos de católico romano. Isso é coisa da Bíblia. Você não precisa ser imerso ou mergulhar num tanque para que o seu batismo seja verdadeiro. Você precisa de um pouco de água, porque quem lhe salva é a graça de Deus. Quanto menos água, mais manifestação da graça e do poder de Jesus Cristo, que liberta jovens possessas do demônio, que sustenta os seus apóstolos no meio da dor e que continua salvando famílias inteiras e manifestando a elas o credo batismo ou o pedo batismo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós vemos no versículo 34 um fruto real do arrependimento daquele homem e da sua família. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus.
É essa a sua alegria hoje à noite? Então, por favor, nós cantaremos mais um hino para fechar o culto. Abra sua boca. Deixe a sua boca manifestar do que está cheio o seu coração. Cante como se não houvesse amanhã a esse Deus que nos salva e que nos dá essa alegria maravilhosa. Eu vou lhe dar uma razão para louvar, se tudo isso que eu falei não foi suficiente. Nós começamos falando sobre uma cobra. E nessa semana, o nosso querido pequenino Marcos Filho nos deu um susto. Ele pegou uma cobra. Imaginem o pai, a mãe vendo aquela situação e nada podendo fazer. Filho, larga isso. E ele não entende, ele apertava mais. E agora? Ele pegou numa cobra, um bebezinho pegou numa cobra, mas foi só um susto, porque não foi o pai nem a mãe, mas o Deus dos pequeninos que trouxe livramento para ele, sem dúvida alguma. Aquela cobra poderia lhe ter feito muito mal, mas se ele foi liberto daquela cobra, nós precisamos nos lembrar nessa noite que o Senhor Jesus Cristo nos liberta de Píton, de Apolo, de Zeus, de Satanás, aquela velha serpente. Ele faz isso na cruz do Calvário. Para a gente terminar, por favor, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15. Não por acaso, um texto que também defende o batismo daqueles que na antiga aliança eram circuncidados e que agora na aliança, por serem filhos da aliança, recebem o sinal do pacto. Colossenses 2, de 13 a 15, diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Não brinque com a cobra, mate a cobra. Isso só é possível em Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, que maravilha de evangelho. Nos perdoa, Senhor, porque não cantamos como o Senhor merece, não te exaltamos como o Senhor merece, não te servimos como o Senhor merece. Mas mesmo assim o Senhor insiste em nos agraciar com o teu amor, com o teu perdão, com a tua salvação. Ó Deus, obrigado por isso. Mas nós te pedimos encarecidamente, transforma as nossas vidas. Nos ajuda a experimentar um pouquinho, ó Deus, o que é destruir comércios, o que é acabar com os pilares da cultura, o que é, ó Deus, ver o Evangelho fazendo demônios tremerem diante do teu poder maravilhoso. Nos ajuda a cantar agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé e por favor